Queridos, como nós não tivemos hoje a divisão de salas por falta de quórum, eu quero, na realidade eu queria dar um estudo para os irmãos, mas eu não concluí todo esse estudo, mas pelo menos a gente pode dar uma introdução, a gente pode começar a estudar um pouco sobre esse tema, que tem muito a ver com aquilo que o Larson ministrou na quarta-feira, quando o Larson falou sobre a imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Então eu quero começar aqui esse estudo, essa aula, naquilo que o Larson ministrou na quarta-feira. E o Larson foi muito feliz na sua ministração, porque ele abordou ali dentro do tema graça a imutabilidade de Deus, procurando mostrar que Deus é o mesmo. Não existe diferença entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, como alguns querem dar essa impressão, porque olham para o Velho Testamento e vê ali um Deus muito radical, muito rígido, que através da lei pune, que através da lei age de uma forma muito rigorosa com o seu povo. Mas já no Novo Testamento, através de Jesus, aí se manifesta, como se fosse um outro Deus, gracioso, amoroso, como se Deus fosse um no Velho Testamento e no Novo Testamento fosse outro Deus. E na realidade não é nada disso, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que criou o homem, lá em Gênesis, E quando a gente olha ali o Senhor criando, a gente vê que ali existem 3 pessoas juntas criando o homem, Tanto é que o verbo façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E é interessante que nessa semana eu tenho um barbeiro que ele corta meu cabelo, e ele quis discutir exatamente sobre isso, porque ele vamos dizer assim, ele vive a fé dele baseada numa crença em que não existe a Trindade, Então eu procurei mostrar para ele, à luz da palavra de Deus, a existência da Trindade. Ele não acredita que o Espírito Santo é uma pessoa. Então a gente vê assim, quantas pessoas estão assim, sem entendimento claro das verdades bíblicas, até das coisas assim que para nós são básicas. É básico para nós entender Deus na Trindade, mas não quer dizer que a doutrina da Trindade também seja algo simples. É bastante complexo, realmente. Só que é uma doutrina que foi criada, fundamentada, as pessoas que Deus usou para criar essa doutrina estudaram muito para que chegassem nessa conclusão. Tanto é que 99% da cristandade, ou das igrejas cristãs, seja evangélica até mesmo a católica, creem que Deus é trino. Como explicar um Deus que é trino? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sendo um só Deus. Então, é difícil às vezes para uma pessoa entender isso, mas nós precisamos compreender que essa é a verdade que a palavra de Deus nos revela, porque nós não estudamos Deus, nós estudamos a revelação de Deus. Como você vai estudar Deus? Não tem como estudar Deus. A gente tem que estudar o que? A revelação de Deus, como Ele se revela a nós, e Ele se revelou a nós através da sua palavra. Então nós vamos caminhando na Bíblia, falando ainda um pouco de Trindade, antes de entrar no assunto que eu quero abordar, porque a gente começou a falar sobre a imutabilidade de Deus. Então, se Deus é imutável, Deus Pai não muda, Deus Filho não muda, o Espírito Santo também não muda. Eles são sempre o mesmo, do início ao fim. Mas só que Deus age de formas diferentes, de acordo com o entendimento do povo. Eu vejo que Deus é didático, Você não pode pegar uma criança de 5 anos e querer ensinar aquela criança as mesmas coisas que você vai ensinar a um jovem de 18 anos. Então você tem que usar uma linguagem que uma criança de 5 anos consiga compreender o que você quer passar. Então eu vejo que no Velho Testamento Deus agiu com mais rigor, e considerando, vamos dizer assim, um entendimento menor que as pessoas tinham da sua revelação. Já no Novo Testamento, esse entendimento ele se ampliou de uma maneira muito maior. Então Deus teve que usar uma linguagem mais corretiva, mais firme, mais, como a gente muitas vezes faz com uma criança. A gente precisa realmente corrigir de uma maneira assim, muito mais pontual, para que a criança entenda o que a gente quer fazer.
E já no Novo Testamento, Deus já usa uma linguagem um pouco mais madura, né? Procurando mostrar que a lei sempre foi a mesma. A lei, ela tem uma obrigação: manifestar o amor nos relacionamentos do homem para com o homem e nos relacionamentos do homem para com Deus. Tanto é que quando Jesus ele é interpelado pelos fariseus, os fariseus vinham discutindo sobre a lei e eles quiseram engodar Jesus nesse assunto. Eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Porque eles ficavam discutindo, mas não com a intenção de querer entender a verdade, mas muitas vezes com a intenção de querer envolver a pessoa na discussão e colocar ela na parede. E eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus, ele foi muito sábio, né? Porque Jesus é Jesus, né, irmãos? Jesus, ele está sempre 100 passos à frente, né, dos homens. E Jesus, ao invés de falar qual era o maior dos mandamentos, Jesus disse o seguinte: eu vou resumir os mandamentos em apenas 2. Então você pega lá do primeiro mandamento ao quarto mandamento, você vai entender ali que o que está ali é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ou amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a sua vontade, de todo o seu coração. Então, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Com efeito, não adulterarás. Com efeito, não matarás. Com efeito, não cobiçarás. Com efeito, não dirás falso testemunho. Ou seja, o cumprimento de toda a lei está nesses 2 mandamentos. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai fazer para você imagem de escultura e vai se prostrar diante dela. Você vai honrar a Deus, né? Como uma demonstração de amor por Ele. E se você ama o seu próximo como você ama a si próprio, você não vai trair, você não vai mentir, você não vai prejudicar, você não vai cobiçar aquilo que é do próximo. Então Jesus ele sintetiza a lei, mostrando o que? A essência da lei, o coração da lei. Porque, irmãos, quando a gente fala de lei e de graça, existe hoje uma discussão muito grande entre essas questões, porque existe um grupo que foi a um extremo e rejeita a lei, não apenas não aceita a lei, considerando a lei como algo do passado, como uma aliança que foi totalmente vencida, extinguida, e até mesmo tem alguns que acreditam que a lei é má, né? Que a lei, o cristão hoje não pode de maneira nenhuma viver na lei ou aceitar a lei, seja de que forma for. E aí existe um outro grupo que muitas vezes entende que está debaixo da graça, mas quer transformar a graça num legalismo. Tipo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Ou seja, os extremos são perigosos. Então, nesse lado, quando eu sou cristão, entendo que fui salvo pela graça, mas aí eu quero impor regras, eu quero impor situações aos outros e julgar as pessoas com base nas regras, eu começo a ser um crente legalista, que de certa forma está mais fundamentando ou baseando a sua salvação nas obras do que na própria graça. Então isso é um lado. Foi aqui que os fariseus pecaram, foi aqui que os fariseus acabaram caindo, porque eles criaram tantas regras e tantas leis, porque para o religioso legalista é muito mais fácil você viver em torno de regras do que você mudar teu coração. Porque aonde que precisa mudar? Aonde precisa ter a mudança na nossa vida, irmãos? É interno ou externo? É interno. Porque Jesus ele veio revelar o que? O coração. Então quando Jesus discutia com os fariseus, ele falava: olha, os fariseus eles criaram uma lei lá, uma regra que não se podia comer sem lavar as mãos. Uma regra, uma lei, tudo aparentemente primando por aquilo que é puro, pela pureza. Só que aí os discípulos de Jesus foram lá com as mãos sujas e comeram, desrespeitaram as leis, respeitaram as regras. Aí Jesus fala: olha, o que sai do coração, não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração,
é o que contamina os homens, porque do coração sai o adultério, a prostituição, a lascívia. Então Jesus procurava mostrar para os religiosos que eles estavam tão preocupados com o que era externo, mas eles estavam preocupados com o que era interno. O coração não mudava, ou seja, não adianta você ter um monte de regras que aparentemente são corretas, são justas, mas a motivação que está por trás do cumprimento delas não está de acordo com as regras. Então, quando nós começamos a viver a lei na sua essência, as regras são apenas consequência disso. Então Jesus ele começou a confrontar as pessoas dessa forma. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos 6,14. Para a gente começar a ter um norte aqui de onde a gente vai ter um ponto de partida. Romanos 6, 14 ao 16. Pedi ao Larson que leia. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Até o 16. Então, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então olha só, Paulo ele coloca algo muito interessante. Ele primeiro começa dizendo qual é a realidade que nós vivemos por estarmos debaixo da graça. Qual é a realidade que nós hoje experimentamos por estarmos debaixo da graça? Nós experimentamos a realidade de não estarmos mais dominados pelo pecado, ou seja, o pecado não terá domínio sobre vós, porém o pecado ainda está em vós. É isso que nós precisamos entender. O pecado não terá domínio como tinha antes, porque antes o pecado dominava a nossa vida, estávamos debaixo do domínio do pecado. A graça entrou, ela quebrou o domínio. O pecado não é mais aquele que te escraviza, não é mais aquele que domina a sua vontade, os seus sentimentos, as suas emoções, porque a salvação ela não te torna perfeito instantaneamente, mas ela quebra na tua vida o domínio que o pecado exercia na sua vontade e nos seus sentimentos. Então eu posso falar isso por experiência própria. Quando eu me converti, quebrou na minha vida aquela disposição de caminhar para o erro, e eu comecei a sentir dentro do meu coração uma vontade, um desejo de servir a Deus que eu não sentia antes. É claro que eu errei muitas vezes, é claro que eu falhei muitas vezes, porém dentro de mim houve uma disposição nova. A disposição para o mal, ela foi trocada por uma disposição para o bem. Então quando a gente está sem Cristo, a disposição para o mal é natural, ela conduz, ela guia os nossos passos. A gente se envolve com o pecado e acha aquilo natural. Mentir é natural, né? Enfim, falar palavrão é natural, a gente aceita isso como natural. Mas quando você se converte a Deus, você começa a perceber que isso não é natural, que isso não é bom, que isso não é agradável a Deus, e o seu coração começa a caminhar numa outra direção, mas você não se torna perfeito. Aí ele faz uma pergunta, ele diz: tudo bem, estamos debaixo da graça, o pecado não tem domínio, mas vamos continuar pecando? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Qual é a resposta? De modo nenhum, de maneira nenhuma, né? Continuaremos no pecado. Ou seja, o fato de você estar debaixo da graça, de certa forma não te dá o direito de você viver como se você não estivesse debaixo da lei. Em outras palavras, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, a gente aceita Jesus só como Salvador? Como? Senhor. Parece que as pessoas esquecem dessa parte. As pessoas focam na salvação.
Jesus me salvou, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Só que nós não entendemos que aquele a quem nós nos colocamos para servir, dele nós nos tornamos servos. Em outras palavras, quando você é salvo, você não tem, vamos dizer assim, o direito de viver sem servir a Cristo. Quando Ele te salvou, Ele não te salvou para você servir a você mesmo. Ele não te salvou para que você vivesse do jeito que você quer. Ele não te salvou para você viver como as pessoas do mundo vivem, ou como o desejo do seu coração ou da sua carne determina. Ele te salvou para que você se tornasse servo. Em outras palavras, você não é mais dono de si mesmo. Sabia disso? Você não pertence mais a você. Você pertence a Cristo. E aí o apóstolo Paulo faz uma explicação. A quem nós nos submetemos, desse nós nos tornamos servos. Se você se torna servo do pecado conscientemente, mesmo sabendo que o pecado não tem domínio sobre você, você se torna escravo do pecado, porque você ainda tem livre-arbítrio, você ainda tem a capacidade de decidir, porque Deus Ele te salva, mas Ele não toma a sua mente. Se Deus nos salvasse e removesse da nossa mente toda a nossa condição de continuar escolhendo e decidindo situações da nossa vida, seria diferente. Ele não poderia nem exigir nada da gente. Vocês concordam comigo? Porque Ele nos salvou, Ele se apoderou inteiramente da nossa mente, do nosso coração. Então eu não preciso nem ser instruído. Sim ou não? Por que eu vou ser instruído se é Deus que tomou totalmente o meu ser, e agora eu simplesmente vou me deixar levar, porque Deus me possuiu, fui possuído por Deus, né? Que nem uma pessoa que é possuída pelo diabo, ela não sabe o que ela está fazendo, ela faz tudo que o diabo quer, né? O diabo realmente, quando ele entra, às vezes no corpo de uma pessoa, ele possui aquela pessoa e leva a pessoa a fazer loucuras. Só que Deus não age assim. Ele te salva e Ele diz para você: encha-se do meu Espírito. Até se encher do Espírito Santo é uma decisão sua. Se encher do Espírito de Deus ou não se encher do Espírito de Deus é uma decisão sua. Ou seja, você ainda tem liberdade para decidir se vai ter mais de Deus ou menos de Deus na sua vida. Não é Deus que define isso. Ele quer que você, juntamente com Ele, aceite o que Ele está te propondo. Então, na igreja nós temos crentes que estão cheios do Espírito Santo, mas nós temos crentes que não estão cheios do Espírito Santo. Aí eu pergunto: a culpa é de Deus? Deus errou nisso? A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Por quê? Porque nós muitas vezes pegamos a nossa liberdade e usamos ela de forma errada. Então, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, mas nós não temos autorização de Deus para continuar pecando. Então a lei, ela não serve hoje para nós para salvação ou condenação. Ela serve para nós hoje como um método de avaliação sobre o nosso compromisso com a graça. Como que Deus avalia se você está comprometido com a graça? Pela maneira como você trata a sua lei, pela maneira como você trata os seus mandamentos, né? Jesus mesmo, Ele diz que amor a Deus muitas vezes é medido pela maneira como nós guardamos os seus mandamentos. Então, se você abre, por exemplo, a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, João 14. Já que a escola bíblica, vamos ler Bíblia, né? João 14, 15. Todos acharam? Aqui na minha versão está assim: se me amais, guardais o que, irmãos? Os meus mandamentos. Mandamento é mandamento. Mandamento é lei, né? Mandamento não é coisa que você não é conselho.
Aquele que me ama vai guardar os meus conselhos, as minhas orientações. Não, a palavra aqui é mandamento. Mandamento é aquilo que o Senhor determina e a gente precisa cumprir. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, que é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui nós temos vamos dizer assim, uma revelação da parte de Jesus sobre a relação do amor a Deus e a atitude de guardar os mandamentos que o Senhor manda. Então o Senhor, Jesus ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. E ele também nos diz que nós precisamos ser cumpridores da lei de Deus. E aí é que entra muitas vezes vamos dizer assim, a confusão. Que lei é essa? Tudo bem, pastor, o senhor falou que tem os mandamentos, tem a lei, mas que lei? É toda a lei do Velho Testamento? Como é que funciona isso? Então, irmãos, nós temos que entender aqui algumas coisas. Quando a gente fala de lei, a lei que o Senhor revelou lá no Velho Testamento para o povo de Israel, o povo judeu, nós temos que entender que essa lei, presta atenção no que eu vou falar, essa lei, a função da lei é revelar o caráter de Deus, é revelar diante dos homens o que Deus considera certo e o que Deus considera errado. A função da lei era mostrar para o seu povo o pecado, revelar ao povo o pecado. O povo estava pecando e não tinha noção muitas vezes do que era pecado. Por exemplo, se eu não disser que cobiçar algo do outro é pecado, você vai saber que aquilo é pecado? Sim ou não? Vamos supor que quem gosta de comer doce de leite? Eu gosto demais, é um queijinho caipira, né? Você passa por cima assim, um dedo, né, de doce de leite e o queijo. Aí você manda ver, é bom demais, né? Se você gosta, faça em casa, sempre com moderação, né? Mas vamos supor que de repente aparecesse uma lei dizendo assim: quem come doce de leite está cometendo um pecado. E aí? Já ia criar uma trava no teu coração, né? Puxa, até hoje eu comi doce de leite, a partir de hoje eu descobri que é pecado. Então a lei, ela veio trazer esse entendimento ao povo, porque o povo estava pecando e não sabia direito o que era pecado. O conceito do pecado, ele veio com a lei. Então a lei, ela veio revelar como que nós somos pecaminosos, o quanto nós somos capazes de pecar e o quanto nós somos também incapazes de nos salvar pela lei, porque pela lei ninguém consegue se salvar. Simplesmente a gente contempla pela lei a nossa incapacidade, a nossa incompetência de conseguirmos a salvação pelo nosso próprio mérito. Então a lei, ela vem para mostrar o pecado, para dar um direcionamento na sua vida, mas ela sempre foi incapaz de salvar. Tanto é que no Velho Testamento, se você for estudar ali, você vai ver que, embora o destaque esteja sobre a lei, mas o perdão de Deus na vida do povo não vinha diretamente pela lei, vinha pelo sistema sacrificial, né? Não tinha lá um cordeiro que tinha que morrer todo ano, sim ou não? Então Deus não deixou só a lei, Deus estabeleceu um sistema sacrificial, e a morte daquele animal, uma vez por ano, tinha o propósito do quê? De expiar, de trazer redenção sobre toda a nação, sobre todo o povo. O sangue daquele animal era levado ao Santo dos Santos, Deus via o sangue inocente, perdoava o povo. Então o sangue inocente sempre foi o perfeito pagamento
para o pecado do ser humano. Ou seja, Deus sempre mostrou em toda a história bíblica que para que o transgressor fosse perdoado, o inocente tinha que morrer e derramar o seu sangue. Aí eu volto lá em algumas aulas que eu acho que foi o próprio Larson que deu aqui numa quarta-feira. O primeiro ato de Deus em mostrar a sua graça para com o homem foi lá no Éden, quando o homem estava vestido de folhas, se escondendo atrás das folhas porque estava nu. O que Deus faz? Ele mata um animal. Com a pele daquele animal, ele cobre o homem. Ou seja, as folhas representam o sistema religioso fundamentado no homem. O homem que quer se salvar através dos seus méritos, o homem que quer conseguir chegar a Deus ou cobrir o seu pecado através das suas forças ou do seu esforço, representa aquele homem que se cobre com folhas. As folhas representam a ação do homem para se cobrir do seu pecado. Agora, aquela pele que foi fruto da morte de um animal que derramou seu sangue inocente ali, representa a ação de Deus e a sua graça, cobrindo o pecado do homem. Então, desde o Éden, o inocente pagando pelo culpado. Que mal fez aquele animalzinho? Ele não fez nada, ele não comeu o fruto, mas ele morreu. Ele morreu por causa do pecado de Adão e de Eva. Então, o que aconteceu? Desde lá, Deus vai colocando no coração do homem: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, a condenação do pecado, a condenação que vem através do pecado ao inferno, a perdição. E aí ele cria o sistema sacrificial junto com a lei. Só que a lei, ela era, vamos dizer assim, o povo estava debaixo da lei, o povo tinha que cumprir a lei. Só que a lei judaica, a lei mosaica, a lei que Deus revelou ao povo ali, ela se dividia em 3 aspectos: a lei moral, a lei judicial e a lei cerimonial. Então haviam as leis, haviam 3 aspectos da lei. Então a lei moral é a lei básica e fundamental do coração de Deus. Deus é um Deus moral, Deus é um Deus ético. Ele tem entendimento claro, perfeito do que é certo e do que é errado. E aí em cima, com base na lei moral de Deus, surgiram as leis judiciais e as leis cerimoniais. Então, por exemplo, abra sua Bíblia em Levítico. Como eu não fiz nenhuma anotação aqui, irmãos, os irmãos estão vendo que eu não estou com anotação nenhuma, eu estou aqui, indo aqui de memória. Eu posso falhar em achar em algum momento aqui, mas vamos lá. Mas é Levítico 20 mesmo. Aqui nós temos manifestação de lei para várias situações, Então aqui começa no capítulo 20 falando sobre a atitude das pessoas em adorar outros deuses, Aí aqui está a figura de Moloque. Aqui diz também, versículo 2: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá, e o povo da terra o apedrejará. E assim vai. Aí pula aí agora um pouco para o versículo 12. Aqui fala de atitudes relacionadas à questão da prática do sexo. Então havia a lei, ela era tão abrangente que até a maneira como você praticava a questão do sexo era abordada por Deus. Então no versículo 12, por exemplo: semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, olha só, ambos certamente morrerão, fizeram confusão, e o seu sangue será sobre eles. Quando também um homem se deitar no versículo 13,
Quando também um homem se deitar com outro homem. Essa situação de se deitar com outro homem, qual é o nome que se dá hoje, irmãos? Homossexualidade, né? Para a gente não usar o termo homossexualismo, né? Que aí é um termo que fere, que vamos dizer assim, as pessoas que estão nesse universo, então foi criado o termo homossexualidade, né? Então, deitar-se com outro homem, como se fosse mulher, ambos fizeram o quê? Abominação. Certamente morrerão e seu sangue será sobre eles. E quando o homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Então, só que se tem algumas leis, algumas determinações de lei nesse capítulo de Levítico 20, aí eu pergunto, que leis são essas? O Lares falou morais. Rodrigo? Certo. Davi? Só para lembrar, morais, judiciais, cerimoniais. Então, eu vejo assim que, não, então, existem 3 aspectos: moral, judicial e cerimonial. Em qual dessas 3 essas situações se encaixam? De forma específica. Então, vocês viram como que a situação ela é confusa? Por isso que a gente precisa estudar, porque é o seguinte: existe a lei moral por trás dessa situação, sim, mas de forma específica ela é judicial. Por quê? Porque tinha uma pena. Ela é moral por quê? Porque tudo isso que foi feito é errado, então sempre será moral. Mas vamos trazer para os dias de hoje. Deitar-se com outro homem como se fosse mulher, tomar a nora como parceira, ou a mãe, ou qualquer outra pessoa de parentesco, é moral ou imoral? É imoral. Mas existe pena de morte para isso? As pessoas são mortas quando elas fazem isso? Apedrejadas? Então, é aí que está a diferença. Então, por exemplo, essas leis aqui, elas eram judiciais, com base na lei moral de Deus. Mas foi criada uma lei judicial, ela tinha que ser cumprida com uma pena de morte, né? Então, isso aqui é judicial. O título aqui é as penas de diversos crimes na minha vida. Então, penas de diversos crimes, né? Então, são leis judiciais, que é onde é que existe pena, né? Onde é que existe imputação, né? Vamos dizer assim, imputação de condenação, é na via judicial, né? Então, judicialmente, havia uma regra judicial que servia para o povo de Deus, com base na lei moral de Deus, mas essas leis eram judiciais. Então, assim também eram as leis cerimoniais, né? Então, havia umas leis cerimoniais relacionadas aos sacrifícios dos animais, relacionada à questão de como os sacerdotes deveriam se portar, em relação à guarda do sábado, né? O sábado também era uma lei cerimonial, né? Enfim, então são várias leis cerimoniais com base na lei moral de Deus. Tudo é moral, mas só que elas eram divididas na sua maneira de se manifestar de forma judicial ou de forma cerimonial. Então, pastor, o senhor falou tudo isso, e aí, o que se aplica para nós? Então, vou resumir.
Tudo que era lei cerimonial, tudo que era lei judicial no Velho Testamento, não se aplica mais a nós hoje. Amém? Mas a lei moral, essa não passa. Então a lei moral de Deus, ela continua. O mesmo adultério que desagradava a Deus no Velho Testamento, continua desagradando a Deus hoje. O que muda é a maneira como isso é tratado. Então não existe hoje, debaixo da graça, uma determinação sobre isso, né? Vai ser apedrejado, vai ser isso. Não é assim. Só que quem está adulterando sabe que está errado diante de Deus. Está ferindo o quê? A vontade de Deus com base na sua lei moral. Então quem hoje se deita com um homem como se fosse um outro homem, não será mais apedrejado, não será mais queimado como era no Velho Testamento. Porém, continua aos olhos de Deus sendo um erro, continua sendo algo que Deus não aceita. Só que o tratamento é que mudou. Os irmãos conseguem entender o que eu estou explicando? Se a gente tivesse no Velho Testamento hoje e tivesse alguém no meio da nossa congregação fazendo esse tipo de coisa, o cara ia morrer, ia ser apedrejado, né? Hoje não. Hoje a pessoa está pecando contra Deus, e se ela não se arrepender, o que vai acontecer? Se ela morrer no pecado, morrer naquele pecado, ela infelizmente não vai ter salvação. Por quê? Porque permaneceu no pecado. Então o julgamento de Deus hoje se define aonde? Em questão de vida eterna ou perdição eterna. A questão do que a pessoa vai sofrer em função dos seus erros é uma consequência dos seus pecados. Se a pessoa escolheu ir nesse caminho, ela vai ter consequências. Eu escolhi adulterar, vai perder seu casamento, vai acontecer um monte de coisa lá na frente, que a pessoa vai colher como fruto, consequência do seu erro. Mas não existe uma lei judicial que determina hoje na Bíblia como isso tem que ser tratado. Então as leis cerimoniais e as leis judiciais do Velho Testamento não se aplicam a nós, mas a lei moral de Deus continua existindo. Então a justiça na nossa vida, ela precisa ser praticada, a retidão, a santidade, tudo aquilo que reflete o caráter de Deus. E o Larson falou do caráter de Deus. O caráter de Deus é santo, é reto, que Deus é justo. E aí ele continua dizendo, ele disse no Velho Testamento: sede santos, porque eu. E no Novo Testamento ele disse isso também. Está lá em 1 Pedro. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então o fato de você estar debaixo da graça não te isenta de praticar a lei moral de Deus na sua vida. Você precisa sim praticar a lei moral de Deus, mas não como uma regra que foi imposta, mas como uma manifestação de que verdadeiramente você foi salvo. Então boas obras, cumprimento da lei não salva, mas testifica que você é salvo. Então quem é salvo anda nos caminhos de Deus. Quem é salvo pratica as boas obras da fé. Quem é salvo procura viver em justiça, em retidão, em santidade. Então a lei, ela serve para testificar da sua salvação. Ela não te salva, mas ela diz se você está vivendo como um salvo. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Mateus 5,17. Do 17 ao 20. Vou pedir para o Rodrigo ler o 17 e 18. O David leu o 19. Pode ler, Rodrigo. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir.
Em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um rio ou nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele que, pois, que violar os mandamentos, posto que os menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele que, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Os irmãos compreenderam o que está escrito aqui? Porque aqui o Senhor está dizendo assim, ó, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de nenhum modo, ou de modo nenhum, entrarei no reino dos céus. Dá até a impressão aqui que Jesus está trazendo a coisa para o mérito, né? Mas não é mérito. O que o Senhor está procurando mostrar aqui é que a lei, que antes era um amontoado de regras, agora precisa ser praticado como uma manifestação natural de vida em nossas vidas, porque a lei de Deus, pela graça, ela foi interiorizada em nossos corações. O que antes era externo e revelado em forma de regra, se tornou agora princípio de vida, né? Então, quando Jesus ele fala sobre isso, ele diz assim: não cuideis que vim destruir ou revogar a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então aqui Jesus ele está preservando a autoridade da lei. Aqui Jesus está preservando, vamos dizer assim, a vigência da lei na nossa vida, só que não praticada como se nós estivéssemos debaixo do jugo da lei, mas como se fosse uma experiência que prova que nós realmente estamos debaixo da graça. Mais adiante, Jesus ele ainda fala sobre a questão de se alguém te obrigar a caminhar uma milha, o que ele diz? Vai com ele? 2. Vai com ele 2. Ou seja, ele está dizendo que nós temos que exceder os parâmetros da lei. E nós temos que exceder aquilo que é estabelecido como obrigação. Caminhar uma milha era uma lei romana estabelecida para todos aqueles que eram servos de Roma. Por exemplo, um soldado romano ia para a guerra e tinha sua bagagem. Ele chegava para o Rodrigo estava na rua com a sua esposa, Luana, indo para o shopping Judá, né? E aí, no meio do caminho, um soldado romano falou: larga a sua esposa, pega a minha bagagem, põe nas suas costas e caminha comigo 1 milha. Ele era obrigado a caminhar 1 milha. Quando Jesus vem, os judeus pensam que Jesus ia revogar, ia dizer: não, vocês não precisam mais caminhar 1 milha, né? Vocês não estão mais debaixo de um jugo de lei. Aí Jesus ele vem falar algo totalmente surpreendente e confrontador ao mesmo tempo. Ao invés de ele dizer está abolido a 1 milha, Jesus chega: se alguém te obrigar a caminhar 1, vai com ele 2. Porque o que o Senhor está dizendo? Que nós precisamos exceder em amor aquilo que a lei determina para nós fazermos. O jugo, né, da lei, ele não pode nos prender, mas nós temos que ter a capacidade de ir além do que a lei pede, em questão de justiça, em questão de amor, em questão de fidelidade a Deus. Então nós precisamos entender, nós estamos debaixo da lei, mas nós não podemos viver como se estivéssemos sem lei. Somos servos de Deus, somos servos do céu, né? Então por hora, eu vou terminar por aqui, né? Não sei nem quantos minutos foi aqui o nosso estudo,
mas a minha intenção nessa manhã era dar essa visão a você de que o que é a lei? O que ficou da lei do Velho Testamento para nós praticarmos? O que ficou preso ao Velho Testamento em relação à lei? O que é estar debaixo da graça? Então, debaixo da graça, você tem uma lei que está interna no seu coração. Hoje você consegue ver muito mais do que aqueles que viviam debaixo da lei viam, porque antes no Velho Testamento, o adultério, para ele ser consumado, a pessoa tinha que deitar com outra pessoa e ter relação sexual com aquela pessoa. O adultério era consumado. Hoje Jesus diz: se olhares para a mulher do teu próximo e em teu coração a desejares, o que acontece? Você já cometeu adultério. Você consegue entender isso? Então a gente pensa que estar debaixo da graça é mais moleza. Engano, irmãos. A exigência por estar debaixo da graça, se você for analisar, é muito maior. Por quê? Porque você não precisa consumar o pecado como na lei se consumava. O pecado acontece aqui dentro. Para você, na lei do Velho Testamento, ser um assassino, você tinha que ir lá e enfiar a espada na barriga do camarada, você tinha que matar literalmente a pessoa. Na graça o Senhor disse: se em teu coração tiveres ódio do seu irmão, você já é um assassino. Você só não matou ele, mas aqui dentro você já matou. Você já é um assassino, ou seja, você já pecou. Então, quando a gente começa a entender a revelação da lei do Velho Testamento para o homem, era algo superficial ainda, porque o que Deus pede de nós é muito mais profundo. Deus não quer só o que é aparente, Ele quer ver o que é interno, aquilo que ninguém vê. Por exemplo, ninguém vê o ódio que você está sentindo pelo outro, mas Deus vê. O que adianta você não matar o cara? Não, mas eu não pequei, eu não matei. No seu coração você já matou. Então a graça, ela vem para mostrar para você que a lei, ela vai muito mais profundo do que simplesmente cumprimento de regras. Exige uma mudança de coração, existe uma mudança de caráter interno da nossa vida. Então, guardar mágoa, ter ódio, ter desejo sexual por outras pessoas e não abrir mão disso dentro de você, isso é pecado para Deus. Isso, estando debaixo da graça, precisa ser removido da nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente viver livres de qualquer condenação fundamentada no pecado. Então, nessa manhã eu quero deixar essa palavra no teu coração. Espero que você tenha recebido aí essa palavra de coração aberto para a sua edificação pessoal. Amém, queridos? Vamos orar?